Olá, meu nome é Myron César de Oliveira Moreira, sou docente do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Lavras e coordenador do projeto FAPEMIC Universal 2016, intitulado Algoritmos Exatos e Heurísticos para Problemas de Parcelamento Territorial. Através desse vídeo, vou apresentá-los os principais avanços que obtivemos nos últimos anos a respeito de métodos de resolução para a obtenção de soluções eficientes e eficazes na resolução do problema de parcelamento territorial. A motivação para o estudo desse problema advém de um contexto aplicado a planejamento planejamento territorial em projetos de reforma agrária. Em suma, dado um terreno com características heterogêneas quanto à qualidade do solo, por exemplo, em relação à aptidão agrícola, desejamos parcelar esse terreno de forma que as famílias às quais vão receber essa parcela de terra tenham lotes mais homogêneos possíveis, quanto à aptidão, como por exemplo. Uma outra ideia que desejamos aplicar na resolução desse problema consiste em evitar o que chamamos de quadrado burro, muito comum, um termo muito comum utilizado na literatura, que é simplesmente a divisão do territorial em faixas longitudinais e, em alguns casos, sem utilizar critérios mais técnicos e que deixem a distribuição da qualidade do solo dos lotes o mais homogêneo possível. Nesse sentido, surge o que chamamos de proterra, que matematicamente pode ser definido como uma capartição, como uma divisão em partes do meu terreno, de forma que eu garanta a conectividade dos lotes, acessibilidade, que lotes que possuem fronteiras com rios têm uma área menor do que lotes que não possuam esse recurso natural, e que a razão da maior área de um lote dividido pela menor área de um lote ao realizar o parcelamento respeite uma tolerância pré-determinada. Nosso objetivo é a minimização do desvio padrão entre as aptidões agrícolas dos lotes. Como um dos grandes produtos gerados a partir desse projeto está o sistema denominado SOTER-PA, que é o Sistema de Ordenação Territorial e Planejamento Ambiental. A interface do SOTER-PA assemelha bastante a sistemas de informações geográficas, aos quais você pode, por exemplo, importar um arquivo shapefile e trabalhar com os atributos aos quais você utilizará para o parcelamento territorial. Como exemplo, aptidão agrícola, mas você poderia utilizar, por exemplo, capacidade do uso, conservação do solo e assim por diante. Com isso, o usuário pode entrar com um arquivo de entrada como shapefile e escolher os atributos aos quais vai utilizar para dividir os solos entre as famílias. Você pode utilizar, por exemplo, pode selecionar, por exemplo, a precisão a qual vai utilizar para a resolução do problema, a área territorial em hectares do lote, do terreno, o menor lote o tamanho mínimo do lote ao qual você considerará na hora de fazer o parcelamento, e a tolerância entre o maior lote e o menor lote que será permitida ao processar o terreno. Os pesos e os atributos relacionados a cada classe de aptidão também são informadas pelo usuário para o programa realizar o melhor parcelamento territorial possível. Bem, ao processar o lote, ao processar o terreno e encontrar a divisão mais adequada e mais justa para as famílias, o SOTER-PA utiliza a seguinte estratégia: um pré-processamento, certo? Que constitui na obtenção desses dados iniciais e transformação para as estruturas de dados que são utilizadas pelo problema, o processamento através de um algoritmo baseado em inteligência computacional, que nesse caso aplicamos o algoritmo genético, e o pós-processamento, que é a geração de um arquivo shapefile com a subdivisão dos lotes. Os componentes principais utilizados por esse produto, um dos produtos mais importantes desse projeto, constituem ferramentas livres de georreferenciamento, tais como GeoTools, ferramentas como ShellScript, QGISlib e algoritmos do Proterra, que no caso são os algoritmos genéticos.
Essa seria um exemplo de solução final que o Proterra daria, né? Os lotes mais homogêneos possíveis com relação à aptidão agrícola e a determinação de cada família que será assentada em cada um desses lotes. Uma outra linha de pesquisa investigada nesse projeto está o problema do tratamento comercial, que tem características similares ao problema de parcelamento territorial em projetos de reforma agrária, só que aplicado em contextos urbanos, nos quais eu quero encontrar partições conexas que maximizem a compacidade dos meus lotes ou dos meus distritos, garantindo que demanda, número de consumidores e carga de trabalho sejam os mais balanceados possíveis. Um dos exemplos de aplicação de problemas de cercamento comercial está descrito na literatura como uma aplicação na indústria de cerveja. E as grandes contribuições que nossa equipe de trabalho desenvolveu durante esses 4 anos estão em heurísticas construtivas e adaptações de meteorísticas, tais como busca tabu multistart, alternando critérios de viabilidade e otimização de diâmetro. Como agradecimentos, eu, como coordenador do projeto, gostaria de agradecer ao grupo de pesquisa Assentamentos, que durante todo esse tempo nos proveu várias instâncias, testes para que os nossos métodos fossem avaliados, fossem validados. O apoio da UFV, da UFLA, da URGS, da Sociedade de Investigações Florestais e da FAPEMI, que financiou o projeto desde o início. Além disso, gostaria de agradecer a todos os membros que participaram do projeto, que são docentes e alunos da Universidade Federal de Lavras, Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade de São Paulo. Para mais dúvidas, fico à disposição para respondê-las através do meu e-mail institucional, myron.moreira@ufla.br. Muito obrigado.